No dia do aniversário de 35 anos do meu filho, na frente de 23 convidados, ele me bateu 21 vezes, e antes de terminar, ainda me disse para eu morrer logo. Assim ele podia receber o dinheiro do seguro. Me chamo Dalva Aparecida Santos. Tenho 64 anos. Não chorei. Não implorei. Contei cada golpe. 1, 2, 3. E quando a mão dele bateu no meu rosto pela 21ª vez, meu lábio estava partido. Meus óculos estavam em cacos no chão, e algo dentro de mim virou aço puro e gelado. Meu filho Rogério achava que estava dando uma lição numa velha teimosa. Achava que a juventude e a raiva dele davam poder sobre mim. O que ele não sabia era que, enquanto ficava de faz de conta de durão, eu estava calculando mentalmente quantas horas levaria para vender a casa dele, congelar as contas e desmantelar toda a vida que eu havia construído para ele. Sou Dalva Aparecida Santos. Passei 42 anos como enfermeira num grande hospital público desta cidade. Sobrevivi à discriminação racial durante o meu curso de enfermagem e a 4 décadas de plantões pesados. Esta é a história de como ensinei ao meu próprio filho que respeito não se exige, se conquista. E quando você o perde, você perde tudo. Se você já foi traído por alguém por quem sacrificou tudo, alguém que amou mais do que a própria vida, fica comigo. Se você está ouvindo isso de algum lugar distante, deixa aqui a sua cidade nos comentários para eu ver até onde essa história chegou. E por favor, fica comigo até o final, porque o que aconteceu depois não foi vingança, foi justiça. E tem diferença. Me deixa te levar 6 horas antes daquelas 21 bofetadas, de volta a quando eu ainda acreditava que o meu filho tinha uma alma que valia a pena salvar. Era uma quinta-feira à noite, 12 de junho. O tipo de noite fria de inverno onde o frio não te toca apenas. Ele corta direto até os ossos. Eu estava dirigindo o meu carro pelas ruas do bairro, voltando do meu turno voluntário numa clínica gratuita da região. Estou aposentada há 2 anos, mas parece que não consigo parar de ser enfermeira. Velhos hábitos, eu acho. Quando você passa 42 anos costurando as pessoas de volta, você não simplesmente desliga porque fez 62 anos e o hospital te dá um relógio dourado e uma aposentadoria. No banco do passageiro estava um presente, um álbum de fotos que eu havia passado 3 meses restaurando. Dentro havia fotos de 4 gerações da família. Minha bisavó trabalhando numa fazenda do sertão. Minha mãe na formatura do colégio, a primeira da família a terminar os estudos. Meu falecido marido Lúcio com a farda militar. Rogério bebê, criança, jovem, se formando na universidade com honras. Eu havia mandado cada fotografia ser limpa e montada profissionalmente. Escrevi legendas com a minha caligrafia cuidadosa, anotando nomes, datas e histórias. Custou R$ 473, dinheiro que eu havia guardado da aposentadoria. Mas era o aniversário de 35 anos de Rogério, e eu queria que ele lembrasse de onde veio. Queria que ele lembrasse que suas raízes iam mais fundo do que o luxo ao qual havia se acostumado. A casa dele, como ele gostava de dizer, ficava numa rua arborizada do bairro, 3 andares de tijolo e pedra com um portão de ferro. Eu havia comprado 11 anos atrás, à vista, por R$ 1.200.000. Cada centavo ganho com 42 anos de dobras, plantões noturnos e feriados trabalhados, enquanto as outras enfermeiras iam para casa com a família. Estacionei 2 quadras de distância porque a entrada estava tomada. Um carro atrás do outro, todos de luxo, todos impressionantes. Pelas janelas altas, dava para ver pessoas se movendo, rindo, segurando taças de champanhe. Subi os degraus devagar. A artrite estava me incomodando, embora eu nunca admitisse isso para ninguém. Carregava o álbum embrulhado em papel pardo e barbante. A música estava tão alta que eu conseguia sentir o grave vibrando na pedra sob os meus pés. A porta se abriu antes de eu apertar a campainha. Camila Figueiredo estava lá, 29 anos, usando um vestido que provavelmente custava mais do que o meu salário mensal. A pele dela era perfeita, a maquiagem impecável, o cabelo em tranças longas decoradas com argolas douradas. Parecia ter saído de uma revista. Segurava uma taça de champanhe em uma mão e o celular na outra. "Ah", ela disse com o sorriso vacilando por apenas um segundo. "Que bom que você veio." "Não, mamãe." "Nem sequer Dona Dalva."
Só Dalva, como se eu fosse a faxineira. Feliz aniversário pro Rogério, eu disse, passando por ela antes que pudesse decidir se me deixava entrar. O calor da casa me atingiu de vez, trazendo com ele o cheiro de perfume caro, comida de buffet que eu não conseguia identificar e champanhe. A sala de estar, a minha sala de estar, onde eu havia ensinado Rogério a ler, onde a gente tinha chorado junto à morte de Lúcio, onde eu havia segurado meu filho durante a primeira desilusão amorosa dele, estava cheia de estranhos. Estranhos bonitos, jovens, com roupas de grife, segurando bebidas que custavam R$ 50 a taça. Rogério estava perto da lareira que eu havia mandado restaurar por R$ 18.000. Usava um terno azul marinho que caía perfeitamente. Um relógio caro no pulso, brincos de diamante nas orelhas. Parecia bem-sucedido, parecia importante, parecia um homem que tinha tudo. Mas eu sabia como ler pessoas. 42 anos no pronto-socorro te ensinam a perceber os sinais. E enquanto eu observava meu filho rir alto demais, beber rápido demais, vi algo que fez os meus instintos de enfermeira entrarem em ação. As mãos dele tremiam, só um pouco, mas tremiam. Os olhos se moviam depressa demais, saltando de pessoa em pessoa como se estivesse procurando uma saída. Havia uma fina linha de suor na testa, apesar da temperatura fresca que ele mantinha na casa. Aquilo não eram sinais de comemoração, eram sinais de pânico. Mãe! A voz de Rogério cortou o barulho quando me viu. O salão ficou quieto. 23 rostos viraram para olhar a velha com o casaco sensato e os sapatos confortáveis. A avó que não pertencia àquela festa. Eu sorri. Feliz aniversário, filho! Atravessei o salão, o tapete persa que eu havia comprado, o piso aquecido que eu havia mandado instalar, e entreguei o presente. Ele pegou. Por um momento, algo brilhou nos olhos dele, algo que parecia quase com o menino que havia sido. Então rasgou o papel, olhou para o álbum encadernado em couro, abriu, viu o rosto da bisavó, curtido e sábio, olhando de volta para ele, e então riu, não uma risada feliz. Um latido curto e cruel que fez várias pessoas na sala se moverem sem jeito. Valeu, mãe, ele disse, e jogou o álbum numa mesinha de canto, de onde deslizou para dentro de uma lixeira cheia de papel de embrulho rasgado e garrafas vazias. Ouvi alguém dar uma risinha. Olhei e vi Camila com o celular apontado para nós, gravando. O salão prendeu a respiração. Fui até a lixeira. Me abaixei. Peguei o álbum. 3 meses de trabalho, R$ 473, a história da minha família, e limpei uma gota de champanhe que havia respingado na capa. Coloquei na minha bolsa. Posso falar com você, Rogério? Eu perguntei baixinho. Em particular? O rosto dele mudou. O sorriso falso desapareceu. A mandíbula se contraiu. Pode, ele disse, agarrando meu braço. O aperto estava forte demais. Precisa mesmo. Ele me puxou para o escritório em casa. A biblioteca, como chamava agora, embora nunca tivesse lido mais de 3 livros na vida. O cômodo onde eu havia construído aquelas estantes do chão ao teto com as minhas próprias mãos, 12 anos atrás, onde eu havia instalado aquela escrivaninha de madeira nobre que havia encontrado num leilão de espólio. A porta se fechou. A música ficou abafada. Éramos só nós dois. E foi aí que tudo mudou. Preciso de dinheiro, mãe. Sem cumprimento, sem obrigado por ter vindo, sem reconhecer o presente, o trabalho ou o amor por trás de tudo. Só direto ao assunto. Pousei a bolsa na poltrona de couro que eu havia comprado por R$ 2.000 quando ele ganhou a promoção. E olhei para o meu filho. De verdade, olhei para ele. Quanto, filho? R$ 150.000. Essa noite. O número pairou no ar entre nós como fumaça. R$ 150.000. Eu havia trabalhado 42 anos para economizar esse dinheiro. Deixei de tirar férias, dirigi carros velhos, morei num apartamento modesto para que meu filho tivesse oportunidades que eu nunca tive. Paguei a universidade dele sem empréstimo. Comprei essa casa para ele. Consignei o financiamento do carro quando o crédito dele não estava bom. Rogério, eu disse com cuidado, isso é a maior parte das minhas economias. É o fundo da faculdade de Júlia. É para os meus gastos médicos quando eu ficar mais velha. Filho, não posso. É um investimento. Ele estava andando de um lado para o outro, as mãos passando pelo cabelo. Tem uma oportunidade em cripto. Tem um cara, mãe. Ele tem contato. Vou triplicar em 6 meses. Te pago de volta com juros.
Fui enfermeira por 4 décadas. Já vi todo tipo de mentira que uma pessoa desesperada consegue contar. Já vi viciados prometerem que iam parar. Já vi abusadores jurarem que nunca mais ia acontecer. Já ouvi, vou te pagar de volta 1000 vezes de gente que nunca pagou. Isso não é sobre cripto, é? Eu disse baixinho. Quem você deve, Rogério? O rosto dele mudou. A máscara rachou. Por apenas 1 segundo, eu vi terror nos olhos do meu filho. Gente que você não quer conhecer, mãe. Gente perigosa. Eles não estão brincando. Disseram que se eu não tiver o dinheiro amanhã à noite, eles vão... Parou, engoliu em seco. Só assina o cheque, por favor. Não. A palavra saiu calma, firme, definitiva. Como assim? Ele me encarou como se eu tivesse batido nele. Não, filho, não posso continuar alimentando isso. Me levantei, peguei a bolsa. Você precisa de ajuda. Ajuda de verdade. Me deixa ligar para o pastor Cardoso. A gente pode achar um programa para você. A voz dele explodiu. Não preciso de terapia, mãe. Preciso que a minha mãe haja como mãe. E me ajude. Ajudar você não é a mesma coisa que te dar dinheiro para jogar fora. Eu disse. A voz ainda estava calma, ainda firme, mesmo que o coração estivesse disparado. Eu te amo demais para te assistir se destruir. Virei em direção à porta. Foi então que ouvi a voz de Camila vinda de uma soleira que eu não havia percebido estar aberta. A porta que ligava o escritório ao quarto do casal. Faz isso, amor, ela disse. Estava com o celular levantado, gravando. Mostra para ela quem manda nessa casa. Virei. Rogério estava entre mim e a porta, o peito ofegante, os punhos cerrados. Assina o cheque, mãe. Não! A bofetada veio tão rápido que eu não a vi chegar. A mão direita dele bateu na minha bochecha esquerda com um estalo que ecoou no cômodo silencioso. Fiquei parada, a cabeça virada de lado pela força, sentindo a ardência se espalhar pelo rosto como fogo. Virei de volta para encará-lo. Não chorei, não gemi, só olhei para ele. É só isso que você tem? Eu perguntei baixinho. Ele me bateu de novo, mais forte desta vez. Meus óculos voaram do rosto e tilintaram pelo assoalho de madeira que eu havia mandado reformar por R$6.000. 2. Assina! Ele gritou. Não. 3, 4, 5. Ele perdeu o controle. Aí já não estava mais me batendo para conseguir o cheque. Estava me batendo porque me odiava. Odiava que eu havia construído algo do nada, enquanto ele havia recebido tudo de mão beijada. Odiava que eu tinha o poder de dizer não. Odiava que depois de 42 anos dizendo sim a ele, eu havia finalmente encontrado minha espinha dorsal. 6, 7, 8. Camila estava rindo agora. Rindo de verdade. Fecha o rosto dela. Ela disse para alguém que havia vindo assistir. Eu descobriria mais tarde que era Diego, o amigo de Rogério, também gravando. 9, 10, 11. Meu lábio partiu. Senti o gosto de cobre. Aquele sabor metálico de sangue que eu havia sentido em 1000 pacientes, mas nunca em mim mesma assim. Escorreu para a minha blusa cor de creme, a que eu havia passado a ferro com cuidado para aquela noite. 12, 13, 14. Não levantei as mãos para me proteger. Não me esquivei. Eu precisava disso. Precisava sentir cada golpe. Precisava que a dor física matasse o amor emocional que eu ainda guardava pelo menino que ele havia sido. Precisava que ele espancasse a mãe dentro de mim para que eu pudesse fazer o que precisava ser feito. 15, 16, 17. Por que você não morre logo? Ele gritou, a voz quebrando. Por que você não tem um infarto e me deixa o dinheiro? Seria tão mais fácil. 18, 19, 20. Me concentrei num ponto na parede. Um quadro de um navio numa